Leitura do livro de Êxodo, capítulo 16. Repartido de Elim toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Eli e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos à mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto para matar-lhes de fome a toda a multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e acolherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. E acontecerá que ao sexto dia que prepararão o que comerem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor nos visitou na terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã o pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com o que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. E depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fale-lhes, dizendo: que entre as 2 tardes e comereis carne, e pela manhã vos farteis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda e ageada sobre a terra. E vendo-os, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. E disse-lhes Moisés: Pois Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. E esta é a palavra que o Senhor tem mandado: colhei dele cada um conforme o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo das vossas almas. Cada um tomará para os que acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu o quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: Ninguém deixe ele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, algum deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou o bicho e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que no sexto dia comeram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhe: Isto é que o Senhor tem dito: Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei, e o que quiseres cozer na água, cozei em água. E tudo que sobejar, ponde e guardara para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor.
hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas no 7º dia é o sábado, e nele não haverá. E aconteceu que no 7º dia alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede isto, que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá para 2 dias, cada um fica no seu lugar, e ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome de Maná, e era como semente do coentro, era branco, e o seu redor como bolos de mel, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: encherás um gomer dele e guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado de comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. E disse também a Moisés Arão: Toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe diante do Senhor, e guarda-os para as próximas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram até os termos da terra de Canaã, e um gomer e a 10ª parte do efa. Capítulo 17. Depois toda a terra da congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés, e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés disse-lhes: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir para o Egito, para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que fareis a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, e com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e saia e peleja contra Amaleque amanhã. Eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E Josué desfez a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Capítulo 18. Ora, Jetro,
Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas de Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou Zipora, a mulher de Moisés, e depois que ele enviara com seus filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque eu fui peregrino na terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto e ao monte de Deus, onde tinha acampado. E disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. E perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e a de Faraó, que livrou este povo debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa que se ensoberbecerem sobrepujou. E então tomou Jetro, o sogro de Moisés, o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio a Arão todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava de pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. E vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tenho algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, disse a Arão: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás. Assim tu como este povo, o que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deves andar e a obra que deves fazer. E tu dentre o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe sobre eles por maiorais de 1000 maiorais, de 100 maiorais, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja todo negócio grave, tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim ti mesmo te livrarás da carga que eles levarão contigo. Se isto fizeres e Deus mandar, poderás então subsistir, e assim também todo o povo, este povo em paz, se todo virá em paz. Me perdi. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir
todo este povo virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés capazes de todo Israel, e pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, e maiorais de 100, e maiorais de 50, e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo, e o negócio árduo traziam a Moisés, e todo negócio pequeno julgavam eles. E então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra.